No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. Entretanto, muitas famílias ainda não experimentaram essa vida plena que só Cristo oferece. Isso acontece pela falta de um relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. Em maio de 2020, no mês da família, nós teremos uma grande campanha global de oração pela família, com o objetivo de clamar a Deus pelos nossos familiares e amigos e apresentar a eles o Evangelho da Graça de Deus. Durante 31 dias, vamos orar pela transformação da família, compartilhar nossa história ao lado de Jesus com nossos parentes e amigos, falar a eles do amor de Deus e convidá-los a experimentar a vida plena no lar que é fruto da salvação em Jesus. Por meio de uma parceria entre Missões Nacionais e o Ministério Internacional do Pastor Sami Tipiti, líderes de vários países do mundo já estão engajados nessa campanha extraordinária, que começa no Brasil e se espalha para as nações. Jesus, transforma minha família. Oi gente, tudo bom? Aqui é a Marcinha e eu vim fazer um convite especial para vocês. Quarta-feira a gente tem um encontro às 7 horas pela internet, pelo seu celular ou pelo seu computador no nosso jardim de oração. As mulheres vão se reunir então às 7 horas na quarta-feira para orar pelos seus propósitos, pelo país, pelo mundo, pelas suas famílias. Pense no seu propósito de oração, separe uns minutinhos do seu dia e às 7 horas encontre a gente pela internet. A Miss vai mandar para você no grupo o link para o Hangout que a gente vai fazer para poder orar junto. É um momento de estarmos em casa, quem pode, de estarmos separados, mas podemos estar juntos em oração e podemos estar unidos como igreja pela internet, que nos possibilita essa comunhão. Então, quarta-feira, às 7 horas, eu espero vocês para que a gente possa se encontrar e orar, certo? Fique bem, fique com saúde e Deus abençoe a todos vocês e as suas famílias. Beijo! Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos com a campanha de doe 1 quilo de alimento e ganhe uma máscara. E quem quiser estar contribuindo pode ajudar com a costura das máscaras, pode também doar o material que a gente está usando TNT, pode doar linha. E qualquer dúvida pode estar entrando em contato com a gente, né, comigo, pode estar entrando em contato com a minha mãe, a irmã Inês, também com a missionária, pode estar tirando mais algumas dúvidas que vocês tiverem. Oi, meu nome é Lohane e eu quero fazer um convite para você. Toda quinta temos um encontro só gurias, é às 21 horas pelo Google Meet. Para participar é só entrar no link que será mandado no nosso grupo do WhatsApp. Se tiver alguma dúvida é só me chamar no particular que eu ajudo você. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Felipe e eu sou pastor aqui na Igreja Batista em Santo Antônio da Patrulha. E eu agradeço desde já por você estar assistindo esse vídeo, estar celebrando a Deus junto conosco aqui na Igreja Batista em Santo Antônio da Patrulha, nossa IBSAP. E hoje eu quero parabenizar as mães pelo seu dia. Que bom, enfim, as mães têm o ano inteiro, né? As mães estão conosco o ano inteiro. Mas nós paramos em uma data específica aí, então que nós recordamos então da importância das mães. Então, obrigado pela vida de vocês, que Deus abençoe a vida de cada uma. Lembro agora aí da minha mãe, da minha esposa, minha sogra e tantas mulheres tão abençoadas, tão maravilhosas que conheço, né? Servas do Senhor. Você aí, mãe, você, mulher que está ouvindo agora essa mensagem, Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém? Então, qual a diferença que uma mulher, ou seja, uma mãe cristã, faz
ou deve fazer em nossos lares? Já parou para pensar nisso? Será que tem alguma diferença? O que elas precisam fazer para fazer diferença em nossos lares? As mulheres que são cristãs, as mulheres que conhecem a palavra. Então hoje eu gostaria de olhar para a vida de 3 mães que eu admiro muito nas Escrituras. Então qual a diferença que uma mãe com um grande Deus pode fazer? Vamos examinar a vida dessas 3 mães que realmente fizeram uma diferença. Por exemplo, a primeira é a diferença que Ana fez, a mãe de Samuel, Joquebede, a mãe de Moisés, e a Eunice, mãe de Timóteo. Então, essas mulheres são de fato inspiradoras, suas histórias nos trazem então aí os relatos de como elas serviram a Deus e como elas dedicaram a vida dos seus filhos ao Senhor. Então, aos maridos aí, aos filhos, sejamos gratos pelas mulheres que temos em nossa casa, pelas mães, que você possa orar pela vida da sua mãe, você possa interceder aí pela vida da sua esposa. Se você ainda não tem filhos, ore pela vida da sua esposa, pelas mulheres que ainda não têm filho, já comecem a orar já pela vida dos seus filhos. Amém? E o primeiro ponto, já para nós olharmos nessa passagem de 1 Samuel, quando fala na história, no início de como que se deu então a história de Samuel, no capítulo 1, versículo 10, diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e a tua serva te não esquecer, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então aqui já começa a história de Ana. Ana, que era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos, e ela clama ao Senhor, ela pede pela graça, pela misericórdia de Deus sobre a vida dela, que ele se lembrasse dela. E se viesse a ter um filho, o que ela fez? Ela prometeu, ela consagrou já, queria consagrar ao Senhor, queria entregar para o Senhor. Então, desde cedo, então, ela já sabia o que ela queria fazer, que ela queria ter o seu filho e que o seu filho seria dedicado ao Senhor. E então a gente vê lá no mesmo capítulo 1, versículo 20, que diz: ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Então, os nossos filhos não são nossos, pertencem a Deus, porque se nós pedimos a Deus, se Deus nos dá, é um presente, uma dádiva de Deus. Então, eles pertencem ao Senhor. Somos mordomos apenas desses pequenos, da vida desses bebês, dessas crianças, que Deus ele nos empresta para serem moldados conforme a sua imagem. Nós temos que entregá-las a Deus, confiando de que Ele é um bom Deus, Ele é um Deus maravilhoso, confiável e digno do nosso melhor. O nosso melhor é nosso filho, bem mais preciosos. Precisamos entregar, então, os nossos filhos. Esse é um exemplo que Ana nos dá de entrega, de decisão. Ela disse: se me deres um filho varão, ela já estava dizendo aqui: se me deres um filho varão, darei ao Senhor por toda a sua vida. Eu entregaria a vida do filho dela a Deus. E a gente vê aí depois todo o resultado disso, Samuel sendo um homem abençoado, um homem usado por Deus, tendo experiências maravilhosas com o Senhor. Então, vale a pena olhar para esse exemplo de Ana e entendermos o quão precioso é entregar, dedicar os nossos filhos ao Senhor. Aqui na igreja nós temos essa prática, nós levamos essa orientação, ou seja, para as mães que desejam orar, entregar os seus filhos ao Senhor. Então elas vêm até a igreja com seus filhos, com as suas famílias, e nós temos aqui um momento de oração, de entrega ali, consagrando o filho deles, dessas mães, desses pais, ao Senhor. É um momento muito bom
é um momento abençoador que nós podemos fazer. Então, se você tem um filho, uma filha, e você quer consagrar ao Senhor, apresente ele ao Senhor, através de uma igreja, mas entenda que no momento que você também ora, desde o ventre que está no seu ventre, no momento que você ora, você já está consagrando o seu filho ao Senhor. Amém? Então faça isso. Abençoe a vida do seu filho, consagrando, orando por ele desde o ventre. Amém? E ainda olhando para a questão da Ana, é importante nós entendermos e aplicar isso na nossa vida. De que forma nós podemos aplicar o exemplo de Ana nas nossas vidas? Ana, ela confiava totalmente na soberania de Deus. Deus sabe melhor. Nós podemos descansar entregando nossos filhos a um Deus grande, digno, confiável e bom. Ai dos pais que têm um Deus que não conhecem ou não apresentam os seus filhos ao Senhor, porque eles vão tomar para si a responsabilidade de ser como Deus na vida dessas crianças, desses filhos, porque eles vão ser totalmente um referencial, a partir deles tudo vai ser formado, eles não vão ter experiências com Deus, com aquele que é o Criador, aquele que é o que formou todas as coisas, que é o princípio, é o meio e é o fim, ou seja, é o princípio e o fim de todas as coisas. Os seus filhos precisam ter acesso a isso, eles têm direito de conhecer. Então, não seja o Deus da sua família, apresente o verdadeiro Deus para eles. Então, os filhos, eles não podem ficar sem conhecer a soberania de Deus. Nós muitas vezes pensamos que a soberania é nossa como pais, que toda a responsabilidade, tudo depende somente de nós. E em nenhum momento nos paramos para pensar que Deus é um Deus maravilhoso, misericordioso, Ele estende a sua graça sobre a vida dos nossos filhos e Ele quer também alcançar a vida dos nossos filhos. Então é importante nós não só levarmos os nossos filhos à igreja, mas também mostrar o valor de servirmos ao Senhor. Dar exemplo, testemunhar dentro de nossas casas, onde nós estivermos, o nosso testemunho seja como um referencial para os nossos filhos. Lembrando sempre que o foco é em Deus, mas a nossa vida precisa representar também aquilo que Deus espera, que sejamos como seus filhos, né? Então, tudo isso faz com que as nossas vidas sejam, então, abençoadas, nossos filhos sejam abençoados. Então, aplica na sua vida a confiança que a Ana teve para entregar a Deus, porque ela sabia que Deus tinha o melhor para Samuel. Amém? A segunda exemplo, o segundo modelo que a gente tem é a vida da Joquebede. Joquebede foi mãe de Moisés. Ela ensina seus filhos sobre Deus. Então, essa também é um dos pontos que desejo trabalhar nessa mensagem. Além de entregar os seus filhos a Deus, a mãe que tem um grande Deus também faz o seu papel de ensinar os seus filhos sobre Deus. É implícito na ideia, por exemplo, de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz: consagre o seu filho ao Senhor. É um processo de acompanhamento, de construção, colocando o filho no caminho do Senhor. Para essa mãe, Deus é soberano, é fiel e nosso único rei. Então nós precisamos ensinar aos nossos filhos desde os primeiros anos de vida. Por quê? Porque pode acontecer alguma coisa muito séria, algo que possa, uma tragédia, uma circunstância difícil na vida dos seus filhos, na vida da família. Por exemplo, se seu filho hoje tivesse 6, 7 anos e acontecesse algo que você não pudesse estar com ele, ou ele fosse afastado da sua vida, que bagagem bíblica essa criança teria? Que legado espiritual para continuar firme no Senhor essa criança teria? Então, a importância de nós entendermos e aplicarmos a palavra de Deus
não somente quando as crianças já estão maiores, mas já desde a sua infância, desde o começo, para que elas conheçam no Deus que elas devem crer, Deus que elas devem confiar e seguir no caminho durante a sua vida. O mais importante nesse ensino que Arão e Joquebede, seus pais, deram para o pequeno Moisés foi a sua identidade como filho de Deus e o fato de que era melhor obedecer a Deus do que aos homens. Isso fez toda a diferença na vida de Moisés. O desenvolvimento da história de Moisés é fascinante. Diante do decreto de Faraó que todos os bebês masculinos fossem mortos, então Joquebede faz ali, ela coloca ele num cesto e joga num rio, coloca num rio, e mais adiante ela vem a ser encontrada pela filha do Faraó e ela vem a cuidar desse bebê que a filha do Faraó pegou para si. E ela pegou então a mãe, a própria Joquebede, a sua própria mãe, então, para cuidar de Moisés. E ela pôde então ensinar Moisés sobre a palavra de Deus. Ela pôde conduzir o crescimento de Moisés, mesmo dentro da família do Faraó, mas levando ele ao conhecimento, a pleno entendimento do amor de Deus e da palavra de Deus. Ou seja, ela protegeu seu filho pela fé. Coragem, então, para resistir àquele decreto. Ela planejou a sua salvação através deste ato de fé. Então, ela ensinou sobre a sua verdadeira identidade. Nós precisamos também ensinar os nossos filhos sobre a sua verdadeira identidade. Mais tarde, Moisés ele precisaria desse tipo de convicção da sua identidade para enfrentar Faraó. Se ele não tivesse essa convicção da sua identidade, de quem ele era, de quem era Deus, da confiança que a mãe dele passou para ele sobre Deus, ele não enfrentaria Faraó da forma como ele enfrentou. Então, como nós podemos aplicar isso nas nossas vidas como pais? Nós podemos ensinar os nossos filhos sobre a sua verdadeira identidade como filhos de Deus. São nossos filhos, são nossos amados, preciosos, mas nós precisamos ensiná-los sobre a verdadeira identidade deles como filhos de Deus. Pais que não têm medo de viver pela fé, viver como povo de Deus, esta mesma fé foi transmitida para o seu filho na sua infância, e depois escolheu identificar-se com o povo de Deus, fazendo assim uma enorme diferença. Então ele é um modelo de coragem para nós, ficar só quando necessário pela causa de Cristo. Ele saiu do Faraó, saiu lá do conforto que ele vivia para ir para lutar junto com seus irmãos, estar junto com aqueles que ele sabia e identificava como sendo filhos de Deus. Me identificar como um filho de Deus, por exemplo, eu sou um filho de Deus, eu tenho minha mãe me ensinou a palavra de Deus. Então, ter esse modelo de identidade em Cristo, quem eu sou, determina o que eu vou fazer, determina o que eu faço, quem eu sou diante de Deus. Ensinar nossos filhos o que significa viver pela graça, avaliar a vida à luz da eternidade, ou seja, apresentar o Filho do Rei, Jesus, e mostrar que nós somos um povo escolhido por Deus, nós somos amados, temos um sacerdócio real, podemos ter acesso direto ao Senhor, o nosso príncipe da paz, nosso Senhor, e que nós fazemos parte de uma família que é muito maior do que que a gente pensa, dos nossos familiares. Há uma família muito maior do que aquilo que a gente pensa ou imagina. Então, aceite em Cristo, aceita viver isso e apresente isso para seus filhos, mãe, pai. Lembre-se disso, para que seus filhos também sejam selados pelo Espírito Santo no tempo oportuno, quando eles fizerem suas escolhas, Então, para que eles nunca venham andar sozinhos. Se você teve a oportunidade de conhecer Cristo, apresente Cristo para os seus filhos. Se você está começando a conhecer Jesus Cristo, entenda que vai chegar um momento também que você vai precisar apresentar e vai fazer toda a diferença apresentar Jesus Cristo para a sua família, principalmente seus filhos. E a terceiro exemplo de mãe que eu trago nessa mensagem é a mãe de Timóteo,
a Eunice. E também nós temos a avó, Lloyd, né, que cuidou também e ajudou a cuidar de Timóteo. Nesse ponto, nós vemos que a mãe, quando se preocupa, se importa com os seus filhos, ela equipa os seus filhos com a palavra de Deus. Muitos consideram Paulo o pai espiritual de Timóteo. E tem razão. Paulo ensinou muito daquilo que ele sabia para Timóteo. De fato, Paulo era o pai da fé que Timóteo nunca tinha. Mas muito antes do apóstolo, o jovem ministro, ele tinha uma mãe espiritual e uma avó espiritual. Quando Paulo encontrou Timóteo, lá no capítulo 16 de Atos, ele já era uma obra praticamente terminada. Ele já conhecia, ele era discipulado com um bom testemunho em toda a região de Listra e Icônia. Então, cabia ao Paulo dar-lhe aqueles retoques finais para estabelecer Timóteo como servo do Senhor. Então, Timóteo já conhecia, já tinha noção daquilo que seria a vida dele ali para diante, quando ele conheceu Paulo e começou as suas viagens também, conhecer a obra que Paulo fazia. Para você, mãe, Deus, ele é um Deus que se revela de uma forma pessoal, então que você possa conhecer Jesus através da sua palavra, que você possa entender sobre Jesus, quem é Jesus, porque ele não nos deixa sós. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai maravilhoso que nos ensina as suas escrituras. O próprio Deus nos ensina a sua palavra para que a palavra de Deus nos conduza pelas nossas vidas, pelo labirinto que é muitas vezes a nossa vida. Então, para que a gente saiba o destino certo, para que a gente saiba o caminho a percorrer. E como isso aconteceu na vida de Timóteo? O segredo foi então o preparo. A sua mãe preparou, né, Timóteo, dado para Timóteo desde casa. Ele teve a sua lição em casa, baseado na palavra de Deus. Nota que foi um lar dividido, né, que a gente tem aqui a história de Lloyd, que é a avó, a mãe de Eunice, e a Eunice cuidando de Timóteo. Então nós não temos o papel de um pai. Por isso que nós falamos que tio Paulo foi como um pai, mas um pai na fé, aquele pai que o Timóteo não teve. Então ele conheceu a palavra através desse lar, mesmo que dividido. Então não é uma desculpa de você talvez esteja passando por essa mesma circunstância. Talvez o seu lar seja dividido, a sua mãe cuidando dos seus filhos, o seu pai cuidando dos seus filhos. Isso não é uma desculpa para você não ensinar, para você não investir tempo. Então invista tempo na palavra de Deus, na vida dos filhos de vocês. É importante então nós lembrarmos que nós precisamos equipar nossos filhos com um legado de fé. É um legado de fé, é algo que realmente importa, é algo que realmente precisa estar no coração dos seus filhos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, nós vamos ver que ali a fé sem fingimento, que veio das duas gerações de mulheres de Deus, o exemplo da mãe e da avó, sem o apoio do pai ou avô, mesmo assim, há poder no exemplo da sua mãe. Então, use esse exemplo aí da mãe de Timóteo e fortaleça-se na fé, fortaleça a sua vida com Cristo e ajude, ame, ensine o seu filho nos caminhos que ele deve seguir, qual é a vontade de Deus para a vida deles. A aplicação desse texto, desse momento, desse exemplo de mulher que é Eunice, então é nós aplicarmos essa palavra, esse exemplo de mulher, está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, que o bastão da fé ele precisa ser transmitido de geração em geração. Nós podemos iniciar um novo legado, nós não podemos deixar os nossos filhos sem conhecer a verdade. Então, seja pai ou seja mãe, ensine esse legado, transmita esse legado para as gerações, para que os seus filhos também transmitam para as próximas gerações. Equipe o filho com o ensino da palavra desde o berço. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, ali vai mostrar isso, que Timóteo foi preparado desde a infância. Então, ele conhecia, ele foi sábio e entendia sobre a salvação através da sua família, através da vida da sua mãe, da sua avó.
Então, invista esse tempo na vida dos seus filhos. Toda a diferença que nós vamos fazer, seja pais, aqui hoje mais especificamente mães, pelo Dia das Mães, nós vamos fazer toda a diferença se nós transmitirmos através da palavra de Deus este legado de fé. Faça os seus dias produtivos com relação à fé na sua vida e na vida dos seus filhos, da sua família. Os pais são muito importantes pela graça de Deus. Às vezes parece ser uma batalha perdida, nadando contra a maré, mas uma fé simples, semeada cedo na vida das crianças, pode gerar frutos eternos. Então, com esses exemplos da Ana, da Joquebede, da Eunice e da Lloyd, da avó de Timóteo, nós temos aqui uma amostra de que as mães podem e devem transmitir esse legado tão maravilhoso que é a palavra de Deus. Então isso vai fazer toda a diferença. Para você, mãe que está me ouvindo, mulher que está me ouvindo agora nessa mensagem, entenda o quão precioso é você entregar a sua vida para o Senhor, depender totalmente dele, aprender sobre ele e transmitir esse conhecimento para os seus filhos, transmitir esse conhecimento no seio da sua família. Não tirando a responsabilidade do marido. Não podemos agora, maridos, pensar, não, as mães vão fazer, as mulheres vão fazer. Não é isso que eu estou falando. Todos nós temos obrigação, todos nós precisamos ensinar os nossos filhos, seja o pai, seja a mãe, precisamos dar exemplo, precisamos andar em unidade, em conformidade com a sua palavra, para poder transmitir isso para os nossos filhos. Então a mãe não precisa fazer uma greve aí para mostrar que é importante dentro de casa, ou tentar, ou o marido ou a mulher tentar ser mais do que o outro dentro de casa para mostrar quem é mais importante. É o Dia das Mulheres, mas as mulheres estão, no Dia das Mães, mas as mães estão conosco todos os dias, elas são importantes para nós, especiais para nós todos os dias. A mãe que realmente quer fazer a diferença, ela então, com o exemplo dessas 3 mulheres, ela entrega seus filhos ao Senhor, prepara eles para servir ao Senhor, ensina seus filhos sobre o Senhor, a sua verdade, a sua verdadeira identidade, coragem para ficar só, prepará-los para identificar com o povo de Deus, equipar os seus filhos com a palavra de Deus, a Eunice, a Lloyd ali, para servir ao Senhor, mas a resposta não está tanto nas mães, e sim no Deus dessas mães. Lembre-se, mãe, pai, nós temos responsabilidades, mas está em Deus, em nós, habitando em nós, nos ensinando a fazer isso, a transmitir isso para eles, para que eles não dependam totalmente de nós, mas aprendam a depender de Deus, um Deus digno e confiável a quem entregá-los. Ou seja, eles também possam ter essa confiança de entregar a vida deles ao Senhor. Um Deus fiel que nos deu uma identidade como filhos e por isso coragem para resistir o mal. Um Deus bom que nos deu sua palavra para conduzir nossas vidas. Como pais e mães, somos falhos, mas pela graça de Deus, com um grande Deus, podemos fazer uma diferença neste mundo, a começar com os nossos lares. Mães, Deus abençoe suas vidas. Amigos, irmãos, queridos, você que está ouvindo essa mensagem, espero que você possa se alegrar, possa comemorar esse dia, mesmo que à distância, mandando uma mensagem, uma gravação para seus pais, para suas mães, Então, não deixe passar esse privilégio, essa oportunidade de você amar e agradecer pela vida das suas mães. Porque uma mãe que teme a Deus é capaz de fazer toda a diferença. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esse privilégio que tivemos de compartilhar a história dessas 3 mulheres que nos mostram como nós podemos ser melhores como servos de Deus, como servas de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas famílias e lares. Deus, obrigado pelo privilégio que temos, obrigado pelo amor do Senhor sobre as nossas vidas. É
Eu oro agradecendo pela vida de cada mãe. Oro agradecendo, Pai, pelo privilégio de ter a minha mãe, pela vida da minha esposa, que é mãe do Davi, da Alice. Obrigado por cada mãe que está ouvindo essa mensagem, que elas possam sentir-se abraçadas e amadas por esta igreja, que valoriza tanto a família, valoriza tanto, ó Deus, os nossos lares com a Tua presença. Pai, nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja com o Teu cuidado, o Teu favor, Tua graça e Tua misericórdia sobre a vida de cada uma, Senhor Deus. Que as pessoas possam sentir a Tua paz nos seus lares. Guarda-nos, livra-nos de todo mal. Essa é a minha oração, com perdão dos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Deus abençoe a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa, o seu lar, sobre a sua família. E um bom final de semana, um bom Dia das Mães para todas as mães. E até a nossa próxima celebração. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família.